Vocês escutam bem? Boa tarde. Tá bem, vamos lá. Boa tarde, senhoras e senhores. Em nome da Coordenação de Pós-Graduação da Universidade Federal do Amazonas, da Coordenação de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, perdão, da Universidade Federal do Amazonas, iniciamos neste momento a cerimônia de abertura do mestrado acadêmico em Engenharia Mecânica, que faz parte das atividades da 5ª SEMEC, a Semana da Engenharia Mecânica da UFAM. Esse curso ele foi sonhado pelo Departamento de Engenharia Mecânica, o DEMEC, no ano de 2013, quando o DEMEC programou, dentro de seu planejamento estratégico, a capacitação de seus... Só um minuto. Dentro de seu planejamento estratégico, perdão, a capacitação de seus professores, até então eram 7 professores mestres, em nível de doutorado, e a consolidação do curso de graduação para, a partir daí, criar um novo programa de mestrado. Enquanto o mundo passava pela pandemia de coronavírus em 2020, uma comissão formada por 4 professores, o professor Gustavo Neto, o professor Danilo Chui, o professor Jaime Casanova, este do Departamento de Engenharia de Materiais, e o professor Newton Pereira, formularam e apresentaram uma proposta de curso novo, uma PCN, para a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. A proposta final foi então enviada em 27 de setembro de 2022, sendo a primeira na área de engenharia mecânica enviada pela UFAM. No dia 7 de junho de 2023, a CAPES divulgou os resultados das APCN. De todas as propostas de mestrado na área de engenharias 3, enviadas à CAPES no edital de APCNs de 2022, somente 2 foram aprovadas, sendo que em engenharia mecânica, somente uma logrou êxito, exatamente a de engenharia mecânica da UFAM. No dia 26 de dezembro de 2023, o curso de mestrado em engenharia mecânica da UFAM foi reconhecido pelo Ministério da Educação por meio da portaria MEC número 2149/2023, tornando-se o curso pioneiro neste nível acadêmico e área da engenharia no estado do Amazonas. E hoje, no dia 15 de agosto de 2024, estamos aqui para celebrar este momento tão importante para a engenharia mecânica amazonense, a abertura oficial do curso de mestrado em engenharia mecânica e o início da sua primeira turma de mestrandos. Em nome da Universidade Federal do Amazonas e da coordenação do PPGM, sejam todos bem-vindos. Saudamos as autoridades aqui presentes e convidamos para compor a mesa. A pró-reitora de pesquisa e pós-graduação da UFAM, professora doutora Ana Malheiro Alemarie, representando o reitor da Universidade Federal do Amazonas nesta ocasião. O senhor Geibe Medeiros da Costa, secretário executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação. O diretor da Faculdade de Tecnologia da UFAM, o professor doutor João Caldas do Lago Neto. E o coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, o professor doutor Gustavo Cunha da Silva Neto. Aproveitamos para registrar a presença e saudar os nossos convidados. Professor doutor Ilmar Ferreira Santos, da Universidade Técnica da Dinamarca. A professora doutora Aline Souza de Paula, da Universidade de Brasília e diretora secretária da Associação Brasileira de Engenharia e Ciências Mecânicas. O professor doutor Márcio Nilo Nery da Silva Júnior, chefe do Departamento de Engenharia Mecânica. O professor doutor Danilo de Santana Chui, vice-coordenador do PPGM.
e a professora doutora Jerusa Araújo Quintão Arantes Faria, diretora de acompanhamento e avaliação da pós-graduação. Saudamos ainda as demais autoridades, de forma especial os coordenadores, alunos, professores, técnicos e toda a comunidade aqui presente. Bom, neste momento, convidamos todos a ficarem de pé para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Ouviram Ipiranga nas cidades, povo herói cobrado de tomate, e o sol da engrenagem raios lúcidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor essa bondade, conseguimos conquistar com um braço forte, em defesa a liberdade. Desafio o nosso peito a cada morte. Ó pátria amada, salve, Brasil, um nome denso, raio vivo, de amor e de esperança a terra desce, sem teu famoso céu límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, recebe as forte parte do colosso, e o campo toda a terra dourada, de outras mil do Brasil, a pátria amada, dos vidros desse sol de pátria amada, Brasil. Eternamente refletido ao som do mar no céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado o sol do novo mundo, do que a terra margarida, que sonhos negros campos têm mais flores, nossos olhos têm mais vida. Nossa vida no teu veio mais amor. Ó pátria amada, salve, Brasil de amor eterno seja assim. Por lá para o que estamos espelado, digo bem de novo nesta glória, mas no futuro e glória no passado. Mas serve da justiça para o forte, pedaço que não deu uma voz a mim. Nem deu adorada, entre outras mil esperanças amada, mas se não tem olhos Podemos sentar. Neste momento, daremos início aos pronunciamentos. Para falar em nome do PPGM, convidamos o professor Dr. Gustavo Cunha da Silva Neto, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica,
e presidente do comitê organizador da 5ª SEMEC. Com a palavra, professor. Boa tarde a todos. Antes de começar meu discurso, queria registrar a presença da professora Tanara Lauschner, pró-reitora de Nova Tecnológica e grande apoiadora dessa proposta de mestrado. Muito obrigado pela presença. Professora Fabiola Chui, que é da Faculdade de Odonto da Universidade do Estado do Amazonas, brilhante aqui com sua presença. Muito obrigado também. Demais colegas e amigos. Eu queria saudar a professora Adriana Malheiro, pró-reitora de pesquisa e de pós-graduação, a professora Jerusa, que muito nos ajuda aí nessa batalha aí para estabelecer esse programa e chegarmos aqui onde estamos hoje. O senhor Geibe Medeiros, secretário executivo de CTI do Estado do Amazonas, muito obrigado pela presença. Professor doutor João Caldas, diretor da Faculdade de Tecnologia, os colegas do Departamento de Engenharia Mecânica, gostaria de saudá-los, professores do Departamento de Engenharia de Materiais, registrar também as minhas saudações, apesar professor José Pio, diretor do ICOMP, professor José Mi, professora Gabriela, e que... Obrigado. Os demais professores do corpo docente, né, desse programa, que sem o esforço desses a gente não conseguiria ter chegado até aqui. Queria também saudar os alunos do Centro Acadêmico de Engenharia Mecânica, os alunos da equipe Baja. Queria saudar também os alunos do nosso projeto de extensão Mecânica em Foco, que muito nos ajudam a realizar essa semana de Engenharia Mecânica. Saudar também os professores Ilmar, que veio, né, da Dinamarca, aí, 52 horas, né, até chegar aqui com todos os imprevistos, e mesmo assim está aqui. Muito obrigado aí por estar aqui presente, professora Aline, professor Gerhard, os nossos novos alunos, mestrandos, né, motivo de estarmos aqui, né, celebrando esse momento. Demais professores, técnicos, alunos e demais presentes, meu boa tarde. Tem uma frase, né, de Miguel de Cervantes, mas eu sou meio roqueiro, eu prefiro a versão do Raul Seixas, né? Ele diz bem assim: sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto vira realidade. Então, por falar em realidade, nós estamos aqui nessa SEMEC comemorando 15 anos do curso de graduação em Engenharia Mecânica no Estado do Amazonas, da Universidade Federal do Amazonas. Então, esse farol de luz aí que iluminou essa trilha, né, até chegar à data de hoje, com essa cerimônia de abertura do mestrado. Isso é fruto de trabalho de muitos, né, de um sonho de muitos, né? Então, a gente tem aqui egressos que estão retornando, né, para esse curso de mestrado. Nós temos egressos que são professores da UFAM, egressos que são professores do IFAM. Então, isso é um reflexo de que esse trabalho, que vem aí desde 2009, está gerando bons frutos, né? Então, hoje celebramos um marco histórico, não só na engenharia mecânica no Estado do Amazonas, mas em todas as engenharias, né? Há uns 20 anos, né, era muito difícil fazer pós-graduação aqui no Estado do Amazonas, né? Então, a gente tem vários casos de colegas que tiveram que fazer em outras áreas, colegas que tiveram que sair do Estado do Amazonas, alguns deles não retornaram, outros assim retornaram e estão contribuindo, seja nas ICTs, nas instituições de ensino superior, na iniciativa privada, enfim, contribuindo com o desenvolvimento tecnológico do Estado do Amazonas. Então, foi muito difícil, né, a gente conseguir aprovar essa proposta, mas a responsabilidade agora é muito maior de manter esse programa. Eu estava conversando mais cedo com o professor Gerhard, que é o nosso coordenador de áreas das Engenharias 3, né, que vai proferir, né, a aula magna, o quanto essa responsabilidade aí é grande, né, e
E hoje, na reunião mais cedo, já se falou em proposta da gente pensar, né, e logo, logo, pensar numa proposta de doutorado. Então, a responsabilidade é grande, mas eu entendo que não só eu entendo, como todos os colegas, né, do corpo docente entendem essa responsabilidade, e eu confio muito nesse grupo. E esse grupo sempre foi marcado por um arrojo muito grande. E eu creio que esse mote, né, vai continuar. Eles vão continuar nessa pegada e muitas coisas boas, né, virão aí, né? Então eu anseio muito pelo que há de vir, né? E tenho certeza que coisas boas, de fato, vão vir aí. Então, eu tenho certeza que os departamentos envolvidos, mecânica, materiais, o próprio ICOMP, que contribui com a gente, ICE, Escola Superior de Tecnologia da UEA, então, nós vamos por mais. Se Deus quiser, nós vamos conseguir fazer essa realidade acontecer por muito tempo. Então, agradeço aí a oportunidade e devolvo a palavra para o mestre de cerimônia. Uma salva de palmas, por favor. Para falar em nome da Faculdade de Tecnologia, convido agora o professor Dr. João Caldas do Lago Neto, diretor da Faculdade de Tecnologia da UFAM. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença do Imar, da Adriana, do Gerhardt aqui conosco. Tem sido muito proveitoso a estadia de vocês. Peço desculpa que eu não pude acompanhar hoje de manhã essa palestra aqui, nem o almoço, né, com vocês. Eu estava em outra atividade representando a Faculdade de Tecnologia no hospital universitário, buscando parcerias lá para projetos de P&D. A faculdade está envolvida em várias ações. Eu parabenizo aqui o professor Gustavo, o qual, em nome do professor Gustavo, parabenizo a todos os professores desse mestrado em Engenharia Mecânica. É uma grata, não vou dizer que é uma surpresa, né, mas é um trabalho enorme, né? Como foi dito aqui, é um trabalho feito há vários anos. É um sonho nosso desde 2009, abrir esse mestrado com a criação do Departamento de Engenharia Mecânica. Nós já tínhamos esse grande sonho, né, de ter um mestrado aqui no estado do Amazonas, uma área carente, né? Nós temos um polo industrial enorme, né, formado por empresas de polo de 2 rodas, né, termoplástico, mecânico, parte química, né? Então, tinha essa necessidade de ter um curso de engenharia mecânica numa universidade federal, né? O Estado tem um curso de engenharia mecânica na universidade estadual, mas do qual eu fui egresso de lá, né? Eu sou engenheiro mecânico formado na estadual e hoje estou colaborando aqui na Universidade Federal do Amazonas. A gente entende que é uma área que precisa desse esforço contínuo, seja tanto do nível federal como estadual, né, que representando aqui o nosso parceiro aqui. Mas é importante também dizer que esse curso é feito para vocês, os alunos de graduação, né? Não é... Vocês hoje têm a oportunidade de entrar na graduação e daqui sair como mestre, né? Isso é um esforço muito grande para a formação de capital humano para o estado do Amazonas. Há dificuldades, é óbvio que nós, como um curso está se iniciando, precisa desse empenho de todos, né? Mas com coração que nós vamos tentar, dentro desses próximos 4 anos, isso está dentro do nosso planejamento, fazer com que esse curso tenha sucesso, né? Tenha mais sucesso ainda, porque já teve um sucesso enorme com a aprovação aí, esse ano foi o segundo da região norte, somente o nosso, né, Gerhardt? Esse é o segundo, no exercício foram 2 cursos só. Então é uma vitória muito grande e
dentro do possível, a Faculdade de Tecnologia, em conjunto com a reitoria, vai fazer todos os esforços possíveis para que vocês tenham uma turma, né? Essa primeira turma seja uma turma de sucesso, de excelência para o estado do Amazonas. Obrigado a todos pelo esforço. Neste momento, com a palavra, o senhor Geibe Medeiros da Costa, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação. Boa noite a todos. Muito feliz de estar aqui mais uma vez, né? O crachá já está batendo aqui também, né? E saudar aqui a professora Adriana, o professor Gustavo, João Caldas. Queria também mencionar aqui a querida professora Tanara, meus colegas ali também, o professor Marcionilo, o professor Marcelo ali. Então tem muita gente. Eu formei aqui, né? Tem uns 30 anos mais ou menos. Mas aí tem muito amigo ainda quando eu retorno para cá e eu fico muito feliz. E o professor Gustavo aqui, ele mandou uma mensagem para mim e acho que era de noite, né, perguntando se eu gostaria de estar aqui. Professor, se eu tivesse alguma coisa na agenda, eu iria tirar, porque para mim é muito importante, isso faz parte na fala do professor Wilmar lá, que a gente tem que ter a visão do futuro, criar a nossa visão do futuro. E isso aqui está na minha visão de futuro, né, da gente poder contribuir com isso. Então, eu formei aqui, passei a minha vida toda profissional dentro de uma grande indústria, que, junto com o professor Marcelo, Nokia do Brasil, né? E hoje eu estou no governo, tem 5 anos. Então, o meu trabalho é integrar esse ecossistema. Então, quando você me chama, é a oportunidade que eu tenho, né, que está no meu plano de visão de futuro, para poder construir um estado melhor para a gente, né? Desenvolver esse estado. Então, nada melhor do que com conhecimento. Então, assim, eu fico muito feliz mesmo de estar aqui, né? Com muita honra, e eu desejo a vocês, aí eu queria também saudar os alunos, os professores, e dizer que a gente, lá na SEDEX, né, que eu estou na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, a gente está de portas abertas para o que vocês precisarem, né? Então, a gente participa aqui, em alguns momentos, de tentar conseguir recurso para a gente poder desenvolver as ideias, né, e tudo mais, né? Então, assim, contem comigo, né? Vocês podem... Alguns aqui têm meu contato, se precisar. Só é entrar em contato que a gente está lá para ajudar, tá? Então, na realidade, ajudar não, né? Ir junto nesse futuro. Então, muito obrigado, muito sucesso pelo curso e parabéns, tá? E neste momento, para proferir essa mensagem, eu convido a professora doutora Adriana Malheiro Alemari, representando o reitor da Universidade Federal do Amazonas nessa ocasião. Boa tarde a todos e todas. Eu vou ficar de pé porque hoje eu estou com muita tosse e um pouco de dificuldade para falar. E também estou tão pequenininha no meio desses 3 homens aqui, né, que eu quase não estou aparecendo aqui na mesa. Então, nossa, é um prazer muito grande estar aqui, né? E quero cumprimentar o professor Gustavo, o secretário executivo Geibe, professor João Caldas, todos os coordenadores aqui presentes, né, dos outros programas de pós-graduação, a nossa diretora de pós-graduação, professora Jerusa, professora Tanara, professor Marcelo, né, que está aí também, o professor Ilmar e o professor Gertrude. Muito obrigada por vocês terem disponibilizado o tempo para comparecer aqui com a gente. Sejam bem-vindos à nossa instituição. Em nome do magnífico reitor, ele está de férias, não pode estar presente, mas pediu para que mandasse um abraço para todos vocês e parabenizasse por essa aula inaugural. Como pró-reitor, eu queria dizer que esse é um momento muito importante para a gente, né? Ao longo desses quase 8 anos que a gente está aí participando da gestão da pró-reitoria, a gente vem trabalhando na busca de criação de novos cursos em áreas estratégicas e de acompanhamento dos nossos programas de pós-graduação, de forma que esses programas possam crescer. E a gente tem visto um bom resultado dentro da nossa instituição. Nós tivemos aí na última avaliação
de APCN, a aprovação de 12 novos cursos entre mestrados e doutorados, né? Então, tivemos um aumento grande. Temos lá 10 APCNs submetidas ainda em avaliação pela CAPES. E nossos programas aumentaram de 3 para 4 em mais de 70%. E um programa saiu de 5 foi para 6. Então, é um momento muito importante da nossa pós-graduação na instituição. E esse trabalho que foi feito, né, aqui com os professores da FT, a gente tem que destacar. Eu costumo falar, os meninos da engenharia mecânica, né, até brincando com o professor Gustavo, porque são jovens, mas que se empenharam muito na construção de uma PCN que foi aprovada de primeira, né? Às vezes a gente submete para a criação de um curso, aí volta, aí submete de novo, e nesse caso foi aprovada de primeira. Mas foi um trabalho construído ao longo do tempo, né? Eles construíram o grupo, criaram as perspectivas de produção científica para atingir aquilo que a CAPES exige. Fizemos alguns acompanhamentos dentro da pró-reitoria, discutindo, acompanhando o que eles estavam fazendo, eles sempre estavam lá apresentando para a gente as prévias da APCN, e isso só podia dar esse resultado que estamos vendo aqui hoje. A criação de um curso numa área estratégica para a nossa instituição e para a nossa região. Como o professor falou, foram 2 programas desse que foram aprovados, né? A gente tem aqui o único no Amazonas, né, Gustavo? E aí, isso é muito importante, porque nós estamos num polo industrial, né? Estamos numa região em que a gente precisa de um desenvolvimento científico e de desenvolvimento de pessoas especializadas em determinadas áreas, mais especificamente. E que a gente tem público. Hoje a gente estava discutindo um pouco mais cedo essa questão de, em alguns locais, na área de engenharias, a gente já quase não tem tantos alunos de pós-graduação, não tem tanta procura, né? Mas aqui a gente ainda tem muita procura, porque nós estamos numa região onde esses cursos de engenharias, que é considerado área estratégica pela CAPES, pelo CNPq, pelo MCTI, a gente consegue ter um número muito grande de procura. Eu acho que agora entraram 14 alunos aí no mestrado, né? É a primeira turma, claro, isso tem que amadurecer, a gente não pode colocar tantos alunos de uma única chamada, mas que a gente tem certeza que isso vai avançar muito para a formação, para a gente colocar profissionais muito qualificados no mercado de trabalho. Então, para eu não me estender muito, né, eu acho que isso vem ao encontro de toda uma política, né, nacional e de uma política da instituição, né, de dar continuidade no desenvolvimento dos alunos que saem da graduação e têm aqui os cursos de mestrado e doutorado para dar continuidade na sua formação. Então, eu espero que vocês tenham assim, muito sucesso. Os alunos que ingressaram no mestrado, tenham certeza que vocês estarão com os professores mais qualificados aí possível, né, da nossa região, que estarão transmitindo para vocês esses conhecimentos. Então, aproveitem. Uma pós-graduação, ela não é feita só pelo coordenador e nem só pelo coordenador e os professores. A participação dos alunos precisa ser ativa, constante, né? Precisa conhecer o regimento, precisa conhecer o documento de área, precisa conhecer o que é uma autoavaliação, um planejamento estratégico, para que você possa ter, que o curso possa ter sucesso. E que na próxima avaliação, não nessa, né? Estamos encerrando uma quadrienal esse ano, teremos a avaliação dos nossos programas em 2025, e esse programa será avaliado em 2028, né? E teremos um resultado em 2029. E quem sabe lá a gente possa
já sair com uma nota 4 para poder pedir um doutorado na área. Só depende de vocês, professores e alunos. O apoio da instituição, com certeza, vocês têm, tá? Então, parabéns a todos. Eu quero deixar uma mensagem também. Esse mês, vai fazer um ano que nós perdemos a professora Selma, né? A professora Selma era a pró-reitora. Eu trabalhei com ela desde o início, né, da gestão dela, e no ano passado ela faleceu e eu acabei assumindo, então, a pró-reitoria. E ela torcia muito para que esse programa desse certo, para que esse programa fosse aprovado. Estava muito doente quando começou a sair, então, as decisões da CAPES, mas sempre estava me mandando mensagem na torcida para que fosse aprovado. Então, fica uma homenagem para a professora Selma também. Muito obrigada, parabéns a todos. E assim, com a mensagem da professora Adriana Malheiro Ave Marie, agradecemos a presença dos componentes da mesa diretiva, desfazendo-a e os convidamos a ocupar o local no auditório. Convidamos agora o professor doutor Gerhard Ribatsky para proferir a aula inaugural intitulada Histórico Recente de Ações e o Processo de Avaliação da Área Engenharias 3 da CAPES. Uma salva de palmas, por favor. O professor Gerhard é professor titular junto ao Departamento de Engenharia Mecânica da Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo. Ele é engenheiro mecânico, mestre e doutor em engenharia mecânica por essa mesma universidade. É bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq nível 1A. Foi diretor-secretário da Associação Brasileira de Engenharia e Ciências Mecânicas, ABCM, durante o biênio 2016-2017. Exerceu o cargo de diretor-presidente desta associação durante o quadriênio 2017-2021 e atualmente ocupa o cargo de coordenador da área Engenharias 3 da CAPES. Com a palavra, professor Gerhard Ribatsky. Aproveitando aqui o tempo enquanto o professor Gerhard ajusta aí, eu queria pedir uma salva de palmas para o nosso aluno Caio Ferreira aqui como mestre de cerimônias, por gentileza. Parabéns, viu, Caio? Já temos um mestre de cerimônia agora aqui na FT, viu? Boa tarde, é um prazer estar aqui. Cumprimento a professora Adriana Malheiros, por meio dela todas as demais autoridades, professores, alunos e todos os participantes aqui, né? A apresentação vai ser dar um contexto como a área de Engenharias 3 está, como ela evoluiu durante os anos e como o futuro da área, e dar uma ideia geral de como está o Brasil em relação ao mundo, né? Depois da pandemia, o que está ocorrendo no cenário internacional e nacional.
Bom, a CAPES ela é composta de 51 áreas e cada área tem um coordenador e 2 coordenadores adjuntos. Um coordenador adjunto de programas acadêmicos e o coordenador adjunto de programas profissionais. No caso, o coordenador adjunto de programas acadêmicos é o Leandro Sfaia e de programas profissionais a professora Daniele Costa Moraes, que é docente junto ao IPE. O que essas coordenações de áreas fazem? Elas avaliam o programa e qual que é uma das atividades, qual que é a ideia de avaliar os programas? A CAPES desenvolveu política pública que relacionou a distribuição de recursos a um processo de avaliação. E foi uma política pública no Brasil que apresentou bastante sucesso. A pós-graduação no Brasil é da década de 70. Então, quer dizer, em 50 anos, o Brasil conseguiu evoluir muito nessa área e está entre os países que mais produz ciência no mundo, né? Então, foi realmente uma política pública que deu certo. Além de avaliar os cursos e buscar diagnósticos para direcionar onde enviar os seus recursos e desenvolver programas de apoio, ela também avalia a criação de novos cursos, que é o caso do APCN, que eu queria aqui parabenizar a todos por conseguir o curso de mestrado em Engenharia Mecânica aqui. É o único do Amazonas e na nossa avaliação 2 cursos foram aprovados, um na Federal do Mato Grosso do Sul em produção e aqui de Engenharia Mecânica. Então vocês foram o único curso em Engenharia Mecânica entre 30 aprovados no Brasil. A proposta passou de primeira e comentando que a professora Adriana falou, né? A comissão que estava avaliando comentou: esses meninos lá de Manaus são muito bons. Então tinha alguém lá que conhecia os docentes aqui e deu essa indicação. Só comentar, todos da coordenação da Engenharias 3 estão sempre disponíveis. Dúvidas, consultas, pode mandar um e-mail para a gente, tem um e-mail lá no site da CAPES e a gente vai estar respondendo no prazo possível. Bom, a minha apresentação vai ser composta basicamente desses tópicos, então vou passar direto para ela e vamos lá. Bom, essa é a evolução dos cursos de Engenharias 3. Primeiro, que cursos compõem a área de Engenharias 3? Engenharia Mecânica, Produção, Naval e Aeronáutica. Existem outras 4 áreas de engenharias na CAPES, que seria Engenharias 1, que é Engenharia Civil, Ambiental, tem alguma outra engenharia lá dentro também. A Engenharias 2, que envolve materiais, química e nuclear. A Engenharias 3, que somos nós. E a Engenharia 4, que é Engenharia Elétrica e Biomédica, né? Então aqui a gente tem basicamente a evolução dos cursos na área de Engenharias 3. Em 98, tinham 42 cursos de pós-graduação no Brasil. Atualmente, isso são os dados de 2022, são 118 cursos. Então foi uma evolução bastante grande, o número de cursos de pós-graduação praticamente triplicou. E vocês podem reparar que os cursos de Engenharia Mecânica, aqui são notas. Vou comentar basicamente da última avaliação, que é algo bastante interessante na evolução da área. Embora o número de cursos tenha reduzido de 120 para 118, então não foi uma área que cresceu, reparem que o cursos nota 4, houve um aumento. Passou de 35 para 43. O que significa uma consolidação da área? Cursos nota 4 são cursos de mestrado e cursos com doutorado, né? Historicamente, o número de cursos com doutorado tem crescido. Da mesma forma, os cursos nota 5 aumentaram para 7, cursos nota 6 aumentaram de 18 para 19. Aqui, só comentando essa questão de notas, os cursos nota 7 quer dizer que tem padrão de excelência internacional. Cursos nota 6 seriam cursos que se destacam nacionalmente. Cursos nota 5 seriam cursos de excelência. Daí tem os cursos nota 4, que são ótimos cursos de mestrado, mas com doutorado abaixo dos 5. Cursos nota 3, que são cursos só com mestrado. E nessa avaliação, o programa ainda pode receber nota 1 ou 2. Nesse caso, o programa é fechado. Um curso só com doutorado, que recebe nota 3, também é fechado, né?
E um aspecto interessante é que a área de Engenharias 3 passou a ter cursos nota 7 apenas em 2007. Então, a área de Engenharias 3, historicamente, é uma área que os critérios de avaliação são tanto, não diria que são pesados, mas é uma área que ela considera que realmente um curso nota 7 tem que ter um padrão internacional. Uma outra análise da última avaliação é o seguinte: os cursos, vamos dizer, os cursos nota 7, tivemos 2 cursos nota 5, amarelinho, que alcançaram nota 7. Então, são cursos que mostraram uma evolução bastante elevada, né? Mas é bom destacar que a avaliação mudou bastante dessa em relação à anterior. A avaliação anterior era muito preocupada com o número de publicações. E alguns programas se estabeleceram só pensando em publicações, focando muito em publicações, mas não focando na formação do egresso e do aluno e no impacto na sociedade. E a avaliação passou a considerar como mais importante esses 2 aspectos: egresso que se destaca, aluno que apresenta um excelente desempenho e produtos tecnológicos, no caso da Engenharia 3, que estão impactando a sociedade. Dificilmente um programa vai ser 7 ou 6 sem produtos tecnológicos de qualidade, com a avaliação que nós temos hoje em dia. Um outro aspecto também, tiveram programas 5 que passaram a 6, programas 4 que passaram a 5, outros que mantiveram nota. Ali em vermelhinho são na maior coluna, seriam os programas 3 que passaram para 4. Esses programas são aptos a pedir o doutorado, não quer dizer que ele vai conseguir o doutorado, mas é um programa que se qualifica para pedir o doutorado. Tiveram os vermelhinhos que mantiveram o 3, os cinzas ali, vai ser o caso de vocês na primeira avaliação. Vocês vão receber uma nota A, na outra vocês vão poder subir outra avaliação. No caso ali, o 2, são programas que foi recomendado o fechamento, esses daí foram realmente fechados, né? Tinham que continuar no processo posteriormente. Então, isso aqui foi o resultado da última avaliação. Aqui a gente tem um aspecto, né, que é a divisão da área. Então, vocês podem reparar, a área de engenharia mecânica em 98, quando eu fazia mestrado ainda, né, tinha 23 programas. Atualmente ela está com 57 programas. Então, foi um crescimento que dobrou, né? A produção também. O aumento foi maior, os número de programas de produção triplicaram no mesmo período. Daí a gente pode ver a parte aeroespacial, são 4 programas, naval e oceânica, 3 programas atualmente. De maneira geral, os programas de mecânica e produção cresceram nesse período. Naval, eu acredito que tenha na Universidade Federal do Pará, na USP e no Rio Grande do Sul, apenas. Então, e também na UFRJ, né? Seriam 4 programas atualmente. Isso foi depois de recursos à presidência, esse resultado que aumentou para 4. Bom, sempre me perguntam o Qualis, né? A área de engenharia 3 não quer saber do Qualis. E o pessoal brinca lá, né, que tem a área mãe. O Qualis ele faz o quê? Ele qualifica o periódico. Se tiver um Qualis elevado, quer dizer, está sendo publicado num bom periódico. A Engenharia 3 não quer mais saber do Qualis. E o Qualis foi trabalhado nessa avaliação como a área que mais publicava naquele periódico era denominada área mãe. Então, a Engenharia 3 não quer ser mãe nem filho de ninguém. E o Qualis a gente vai tentar retirar ele da nossa ficha de avaliação e vamos propor um outro método de avaliação baseado nos padrões internacionais. Por quê? Porque a Engenharia 3, vou mostrar daqui a pouco, o Qualis não está mais avaliando, diferenciando os programas. A Engenharia 3 aprendeu a publicar em bons periódicos. O próximo passo é o quê? É impacto. É publicar em bons periódicos e periódicos que tenham citação ou impactem patente, dê algum resultado, não seja só uma publicação num bom periódico. Isso é uma evolução
da própria avaliação, né? A CAPES induziu publicar em bons periódicos, a comunidade respondeu. O próximo passo é publicações com impacto. E é curioso que o aluno vem hoje em dia fazer o mestrado, o doutorado, e pergunta: professor, quantos artigos vai dar essa tese? Não, não é esse o objetivo. É artigos que tenham impacto. E ressaltando, o artigo é o resultado do trabalho, não é o objetivo do trabalho. Então a CAPES está trabalhando nessa linha, não mais em números, mas em qualidade. Isso está difícil para a sociedade compreender isso, né? Porque foi induzido uma política, a sociedade absorveu essa política e a mudança é sempre difícil. Nessa avaliação anterior, a área de engenharias 3 já fugiu, quer dizer, do Qualis, né? Ela utilizou os percentis do Scopus e do Web of Science. O que pode ocorrer na próxima quadrienal é uma alteração nessas faixas e eu vou comentar daqui a pouco por quê. Bom, reparem a Engenharias 3 como é que ela estava publicando no quadriênio 2013-2017. Poucos artigos em A1 e A2, bastante B1 e uma distribuição não muito uniforme, mas os estratos mais altos não era onde a Engenharias 1 publicava. Agora reparem na última avaliação. Basicamente, a maior parte das publicações no extrato A1, A2. Então, quer dizer, o periódico, depois vou mostrar os resultados, não está mais diferenciando os programas. O problema de parar de trabalhar com o Qualis é que as universidades adotam Qualis em muitos dos seus critérios de avaliação, né? E isso vai ter que haver uma mudança de cultura aí em relação a isso. Um outro aspecto aos alunos que daqui a um tempo podem fazer um concurso para docente, hoje em dia nas bancas a gente não olha mais tanto no número de artigos publicados, mas sim na qualidade dos artigos e o protagonismo do aluno nesse artigo. Se você pegar uma grande universidade americana, ela vai pedir 5 publicações e que você justifique a razão de você estar destacando aquela publicação. Então, essa história de número elevado não é mais o parâmetro principal. Bom, aqui são os journals que a gente mais publica, né? Primeiro, o Journal of the Brazilian Society of Mechanical Science and Engineering, que é um journal da BCM, né? Depois vem o Journal of Clean Reproduction e assim por diante. Aqui é interessante comentar que tem 2 journals na área de materiais, né? Que a área mãe seria a área das engenharias 2, não a engenharias 3. Agora um aspecto interessante é a área de engenharias 3, ela não publica em Open Access. É uma área que publica majoritariamente em periódicos fechados. E a gente está passando por uma mudança. Os periódicos estão evoluindo basicamente para o Open Access. E com a decisão, com o acordo da CAPES com o Ministério Público, nós estamos travados em definir todos os critérios de avaliação até março do ano que vem. E a gente não sabe como vai evoluir esse processo. Então pode ser que lá na frente, quando a gente for avaliar em 2029, os índices que a gente pensou agora já não se apliquem tão mais adequadamente como se aplicam hoje em dia. E ressaltando, quando você publica em Open Access, o que ocorre? O teu nível de citação é maior. Tanto que os periódicos escolhem os artigos bons que a gente escreve e põem eles em Open Access, até para melhorar os índices do journal. Então isso é uma realidade. A Engenharias 3, ao contrário de outras, não publica tanto em Open Access, mas é interessante ressaltar que você pagar 3, 4 mil dólares por uma publicação, imaginando que o país não é um país rico, é um custo bastante elevado, né? Mas a CAPES está negociando com as editoras e em breve deve ter alguns acordos de Open Access para todos os programas do Brasil com acesso direto a esses periódicos. Então, o pessoal lá em Brasília está preocupado com a situação e está trabalhando em relação a isso. Começamos um pouco tarde, mas para vocês terem uma ideia, o MIT não tem acordo com o Elsevier ainda. Então, quer dizer, os docentes do MIT não têm acesso aos periódicos do Elsevier. Vocês todos aqui, por meio do portal CAPES, têm. Bom, voltando novamente às publicações. Aqui é o resultado da última avaliação
E eu coloquei em amarelo os programas 6, em azul os programas 7. Então, reparem, os programas que mais publicaram não são os que receberam nota 7. Quer dizer, a avaliação não é só mais publicação, é impacto na sociedade, é a qualidade do egresso, tem vários outros aspectos afetando. Unicamp publicou 271 artigos em periódicos A1. A nota foi 6. UFSC, 232. USP São Paulo, 214. A nota foi 5. ITA, 174. Nota 6. A URGS foi o primeiro nota 7, com 174 artigos em periódicos A1. Então, o programa vai muito além do que apenas publicação. Então, quer dizer, se não tiver publicação, eu vou ter nota 7? Não. O programa, para ter nota 7, 6, ele tem que ser um programa, ele tem que atender a todos os quesitos, praticamente de forma igual. Que tem o quê? Geração de tecnologia, atividade com a indústria, projeto de pesquisa e uma uniformidade entre a produção dos docentes. Não adianta eu ter um docente de destaque que produz 300 artigos por ano e os outros ninguém produzir. A média vai dar alta, mas a avaliação busca uniformidade do corpo docente. Bom, estamos classificando também eventos, tem um índice que principalmente para mestrado é bastante importante, para programas que só tem mestrado, né, que avalia a participação de alunos em eventos. E aqui são as classificações dos eventos. A Engenharia 3 acredita que é importante que o aluno participe de evento, até como medida para ele se integrar na comunidade, conhecer um futuro parceiro, ele vai prestar um concurso numa universidade, esse professor vai conhecer esse discente, então é ali que ele começa a vida acadêmica dele. E a Engenharia 3 considera importantíssimo que esses discentes participem de congressos, porque geralmente acontece, quando eu me tornei coordenador, a maior parte do recurso boa parte do recurso do programa ia para financiar docente participar em eventos, né? O docente, a gente acredita que tem outras formas de conseguir recurso. O discente, sim, precisa do recurso da CAPES para poder participar, né? Então, a primeira coisa que eu fiz, recurso CAPES apenas para discente, né? Alguns docentes não gostaram muito, né? Bom, os principais eventos. Tem o da BCM, que é o International Congress of Mechanical Engineering, o da BEPRO, que é um programa de produção. O terceiro é o ENCIT, também da BCM, que é um de ciências térmicas. E o quarto, que os nossos alunos mais participam, é um evento da SOBRAPO, que é o Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional. Então, esses seriam os 4 eventos em que os nossos alunos mais participam. Bom, como é que funciona a avaliação? Eu, antes de participar, imaginava que se reunia um pessoal lá em Brasília e ficava imaginando como ferrar a gente na avaliação, né? No fim, eu sei que é bem diferente, é um trabalho muito sério e que conta com pessoas bastante sérias também, né? Primeiramente, as instituições prestam informações anualmente por meio de um aplicativo. A avaliação é toda construída em função das informações que vocês fornecem. Esses dados são coletados, as informações são consolidadas pelo corpo técnico da CAPES, que é um corpo de técnico excelente. O pessoal no Brasil costuma criticar funcionário público, né? São críticas bastante errôneas e injustas. Por exemplo, só citar um exemplo, na última avaliação, a gente trabalhando sábado lá para fechar um ponto, a funcionária da CAPES, eu precisei de uma ajuda dela, ela entrando numa festa de casamento, ela parou tudo para me ajudar no processo. Então, eles são excelentes. Daí, depois desses dados, a gente passa para a etapa 3, que é análise pelas comissões diárias. Os programas são analisados por consultores. A Engenharia 3 trabalhou com 32 consultores, mais os 3 coordenadores. Coordenadores não participam da avaliação, não definem nota. Eles só dirigem o processo. Quem define nota são os consultores. E como é que é esse processo? Um consultor analisa um programa, esse programa vai depois para um cara que vai dar um parecer em cima da análise do consultor. Daí esse parecer vai ser apresentado para o pleno de 32 docentes. E daí vai ser aprovada a nota ou não.
No nosso caso, todas foram aprovadas por unanimidade. Então, não houve programa que não teve unanimidade do comitê. Uma vez essa nota saiu está nesse comitê, tem uma nota definida, nós reunimos todos os programas que caíram de nota, programas que subiram de nota e fazemos uma reanálise. E daí eles são relatados em grupo para o pleno. E daí sai uma decisão. Pode ser que nessa análise a nota seja alterada, caso houve algum erro. Daí, uma vez saiu da área, vai para o Comitê Técnico Científico da CAPES, que daí são os 51 coordenadores de área. Tem um grupo que é o CTC, que são, não lembro o número de membros, são 19 membros. Tem representante do FOPROP, tem representante dos alunos, e tem algum outro representante lá que eu não lembro, e tem 16 ou 17 coordenadores de área. Daí o processo é repetido. Um coordenador analisa cada programa, ele verifica, daí tem um relato depois, é apresentado pelo pleno e é votado. Só aí define a nota do programa. Então, quer dizer, convencer um professor já é difícil. Convencer 32 é mais difícil ainda. E convencer outros 50, então o processo tem bastante checagem. Daí, depois da decisão do CTC, tem a liberação para o Conselho Nacional de Educação, né? E daí depois pode ter um recurso direto à presidência, que daí sai do nível do CTC e é analisado diretamente pela presidência. Então é um processo bastante complexo e bastante trabalhoso. Bom, isso foi a mudança da avaliação anterior para desse quadriênio, que vai ser mantida agora, no 2020, 2024, com as ATAC. Então ela é composta de 3 aspectos: proposta do programa, formação, impacto acadêmico e social. O eixo principal dessa avaliação é a formação, a preocupação com o egresso e com o discente. Quem avalia pesquisador é o CNPq. A CAPES avalia programa de pós-graduação. E quem é o resultado do programa de pós-graduação? É o egresso, é o aluno. Avalia também em tecnologia, por quê? Porque pesquisa no Brasil é feita majoritariamente dentro da universidade. Bom, as diretrizes foram as seguintes: foco na qualidade de formação de doutores e mestres. O que eu estou destacando aqui deixou de ser número e passou a ser qualidade. Avaliação das atividades do programa de pós-graduação. ênfase maior na avaliação de resultado do que nos processos. Novos elementos da avaliação: planejamento estratégico e autoavaliação, transferência de conhecimento e seu impacto na sociedade extramuros à academia. A gente tem que impactar lá fora, que é quem paga para a gente estar aqui, né? Um aspecto que eu queria destacar é que o planejamento estratégico e autoavaliação não foi algo inventado. Isso estava dentro do PNPG. E no novo PNPG, o peso dele vai ser ainda maior. Então, por exemplo, na Engenharias 3, é bem possível que para o próximo quadriênio, o planejamento estratégico e a autoavaliação passem a ser 50% do quesito 1, entre os 3 quesitos que eu mencionei. Mencionar um pouquinho aqui o termo de autocomposição. Teve um recurso ao Ministério Público e a CAPES teve que chamar um termo de autocomposição com o Ministério Público do Rio, né? E lá ficou estabelecido o seguinte: a CAPES utilizará para avaliação quadrienal 2021-2024 os parâmetros de avaliação constante dos documentos de área das fichas de avaliação atualmente existentes, publicados até o final de 2020. Então, esse quadriênio que está terminando agora, vão ser utilizados na Engenharias 3, certamente, os mesmos critérios que foram utilizados na quadriênio anterior. A gente quer evitar qualquer tipo de judicialização do processo de avaliação, que no fim acaba prejudicando toda a comunidade, né? Não somente uma área ou um programa. Então, basicamente isso, evitar a judicialização, vamos seguir o mesmo procedimento. Se vocês lerem o relatório de avaliação que tem no site da CAPES, é o que vamos adotar nesse quadriênio. Bom, aqui tem uns quesitos, né? Então, depois eu vou detalhar, só mostrando geral. O quesito é composto de 4 itens que são avaliados, tem pesos distintos e esses pesos mudam conforme é acadêmico e profissional e também conforme tem só mestrado ou tem mestrado e doutorado. Então, se espera algo diferente de um programa que tem só mestrado do que um programa que tem só
doutorado. E vou mostrar daqui a pouco, vocês vão ver, que a hora que você consegue o doutorado, os itens de avaliação se tornam bem mais restritos, né? Por isso que comentam que manter o doutorado é algo mais difícil, porque você passa para um outro nível de avaliação. Então aqui a gente está avaliando a proposta do programa. Item 1.1. Verificamos a aderência das linhas de pesquisa às áreas da Engenharias 3, verificar se as linhas de pesquisa realmente estão na área de Engenharias 3, né? Aderência dos projetos de pesquisa às áreas de concentração, uma lógica entre os projetos e as linhas de concentração, as linhas pesquisais de concentração, atualidade das emendas bibliográficas voltadas à formação discente e adequação da infraestrutura de suporte às atividades das áreas do PPG. O que eu quero destacar aqui primeiro? Adequação da infraestrutura. A gente não está avaliando o quanto de recurso um programa tem investido ali, nem os equipamentos que tem ali. A gente está avaliando o quê? A lógica entre o que o programa faz e o que ele tem ali. Por exemplo, na minha área, eu trabalho com escoamento multifásico experimental voltado à área de petróleo, transferência de calor, né? Para você ter uma linha de pesquisa nessa área, você precisa de equipamentos muito caros. Se você mencionar uma linha de pesquisa nessa área e não tiver essa infraestrutura laboratorial, teu programa não está de acordo aqui. Mas eu poderia trabalhar com simulação. Trabalhando com simulação e eu tendo acesso ao Santos Dumont, por exemplo, eu já tinha uma infraestrutura que justificava a minha linha de pesquisa. Então é o seguinte, não é o quanto de recurso tem investido, mas a lógica entre linha de pesquisa e a infraestrutura existente. Uma outra coisa, as linhas de pesquisa, as áreas básicas. A gente não é contra a interdisciplinaridade, mas tem que ter uma lógica entre a linha de pesquisa que é proposta dentro das disciplinas, projetos de pesquisa, em todo um contexto, né? Perfil do corpo docente, né? Então, o corpo docente tem que estar associado às linhas de pesquisas, aí entra o equilíbrio. Se eu tenho uma linha de pesquisa, eu tenho que ter projeto, tem que ter aluno, tem que ter docente, tem que ter disciplina. Então, é a proposta do programa. Os nossos programas foram bem avaliados nesse item. Quer dizer, as nossas propostas são boas. Planejamento estratégico, né? Então, a consistência do planejamento estratégico do programa em relação aos processos de identificação do ponto forte, ponto fraco, ameaça e oportunidades, definição de metas e ações, a composição do grupo. Espera-se que o programa tenha um grupo responsável pela elaboração desse planejamento estratégico, aos procedimentos de revisão e de acompanhamento do plano estratégico. Então, o plano estratégico tem que ser acompanhado e adaptações têm que ser feitas conforme ele se desenvolve, né? Coerência do plano estratégico do programa em relação à clareza e missão da missão e da visão do programa. Então, tem que ter alinhamento do plano estratégico do PPG ao plano estratégico da instituição. Não adianta a instituição estar indo para um lado e o programa para outro totalmente distinto. A gente espera que tenha uma razoabilidade ali, né? Adequação das metas à missão e visão do PPG e adequação das ações estabelecidas para atingir metas, considerando os pontos fortes, fracos e ameaças. Aqui tem um ponto interessante que o pessoal da mecânica, quando viu autoavaliação e planejamento estratégico, ficou doido. O engenheiro mecânico não sabe fazer isso, o engenheiro de produção sabe fazer isso, né? E por outro lado, o pessoal da produção ficou doido quando apareceu tecnologia. Porque eles acreditavam que eles não faziam tecnologia. Tecnologia não é só patente. Tem outras coisas além de patente. E na avaliação isso ficou claro. A mecânica sabe fazer planejamento estratégico e a produção sabe fazer tecnologia. Uma coisa que nos surpreendeu foi o seguinte: os programas profissionais têm dificuldade em gerar tecnologia. As tecnologias de destaque apareceram nos programas 6 e 7. Porque você não vai gerar tecnologia do nada, você precisa criar um ambiente para o desenvolvimento tecnológico, né? E isso ficou claro nessa avaliação. Por exemplo, os programas profissionais teriam notas maiores se fossem avaliados por publicação em periódicos. E os programas profissionais sempre reclamaram disso, né? Bom, autoavaliação. A autoavaliação deve ter foco as melhorias da qualidade, formação discente, é importante isso. No próximo quadriênio aqui vai entrar inclusão. O planejamento estratégico vai ter que incluir ações de inclusão. Eu vou comentar isso lá na frente também. E tem que ser avaliada a consistência da política
de autoavaliação do PPG em relação às etapas do processo e ao plano estratégico. Nesse quadriênio, será avaliado fortemente o processo de monitoramento empregado pelo PPG sobre as ações estabelecidas. Bom, passando para o quesito 2, que é o quesito discente e egresso de formação. Então, ele é dividido em 1, 2, 3, 4, 5 itens. Esse item aqui não funcionou na nossa avaliação. A gente não conseguiu avaliar isso daí, porque inicialmente pensou-se o quê? Avaliar o envolvimento dos docentes em relação à atividade de formação do programa. E a maneira que nós questionamos, os programas vieram com técnicas diferenciadas de ensino. E não é porque eu uso uma técnica moderna de ensino que a qualidade de formação é boa. Eu posso dar aula giz e quadro, e mesmo assim eu motivar meus alunos e formar eles muito bem. Então, o item não funcionou, a gente acabou igualando a nota em todos os programas desse item, basicamente. Mas então vamos para o item 2.1, que foi muito importante para os programas 6 e 7. Qualidade e adequação das teses e dissertações em relação às áreas de concentração e às linhas de pesquisa. Cada programa enviou 7 teses e 3 dissertações. Programas que tinham doutorado e mestrado. Programas que tinham só mestrado enviaram apenas 7 dissertações. No caso de vocês aqui, nesse quadriênio, vai ter uma avaliação, mas vocês não vão ser avaliados no item de dissertações, porque não tem alunos formados, né? Então, a gente analisava essas teses e os aspectos eram o seguinte: diversidade de instituições e de avaliadores das bancas examinadoras. A gente esperava o quê? Que não era aquela banca do meu departamento só com os meus colegas, né? A gente esperava participantes de outras instituições. E nessa avaliação 2025-2028, a participação de membros internacionais na banca vai contar também, isso mais para programas 6 e 7 também, né? Análise da produção intelectual mais representativa indicada, associadas às teses e dissertações. Extrato qualis e citações no FWCI. No caso do extrato dos mestrados, o extrato qualis tem 80% e citações 20%. Para programa com doutorado, isso aí inverte. A gente espera que o programa de doutorado vai ser cobrado muito mais pelo impacto da publicação do que pelo periódico, né? E aqui foi a distribuição das notas, né? Aqui tiveram 2 programas que atingiram grau 4 com 7. É importante ressaltar que 2 programas mantiveram a nota 7 em função do TAC, né? Que foi o termo de autocomposição, justificando que a nota caiu devido à mudança na avaliação. Aqui teve um caso de programa 6 também. Mas esse item aqui diferenciou muito os programas no topo. Quesito 2. Qualidade da produção intelectual de egressos, né? A avaliação desse subitem considera a lista com artigo científico de maior extrato qualis publicado no quadriênio associado à tese de cada doutor egresso. O que a área considera? Cada doutorado tem que produzir um artigo. E o que a gente faz? A gente ranqueia esse artigo e os 50% melhores produções é que vão dar nota para o programa. Então, quer dizer, o programa tem liberdade de 50% das teses não dá produção nenhuma. Mas tem que ser bem monitorado, que é algo difícil. Por quê? Porque a gente espera que o programa ele absorva o jovem docente, ele mantenha aquele professor que está contribuindo no programa, mas está em vias de aposentadoria, mas é uma pessoa-chave no programa. Alguém que produza tecnologia, patente, que vai ajudar muito no global da avaliação, também poderia estar nessa faixa. Então, a gente está dando liberdade para o programa se administrar e definir como ele vai trabalhar com esse índice. E aqui, o 2.2.2, fração dos egressos mestres que apresentam trabalhos resultantes de dissertações em eventos científicos ou publicam em qualis A1 e AB4. Em programas de mestrado, a gente só avaliou 2.2.2. A gente não espera aquele resultado do mestrado, né? E produção técnica tecnológica, né? Análise de 5 tecnologias com a participação discente. Então, essas tecnologias têm que ter a participação discente. Então, não adianta eu desenvolver uma patente sozinho que não vai entrar nesse item.
é importante que o discente participe do desenvolvimento de tecnologia, porque a gente está avaliando aqui pós-graduação e a formação do discente, isso faz parte. Avaliação de egressos, né? Esse foi um ponto bastante interessante também, o que são 2 casos de sucesso dos egressos para cada um dos períodos, 2006, 2010, 2011, 2015 e 2016, 2020. E a gente considerou um egresso de sucesso nos 3 eixos: atividade acadêmica e de pesquisa, então destaque em publicação, premiações, desenvolvimento de tecnologias; atividade na iniciativa privada, órgãos de gestão e elaboração de políticas públicas. Então, um egresso que saiu do programa aqui e se destacou é um egresso de sucesso. Atividades associadas à nucleação de empresas de base tecnológica. Então, reparem, uma avaliação não apenas voltada para a academia, ela valoriza também a atuação dos discentes em atividades extramuros. Aqui vem a seguinte dúvida, né? Um programa novo, ele vai ter dificuldade de apresentar resultado aí? Vai ter. Mas é igual a criança quando nasce, ela não sai andando. Então, essa construção é algo a longo prazo, conforme o programa vai amadurecendo. E tiveram egressos de muito sucesso, né? Então, aqui seriam o que a gente classificou de egressos com sucesso, né? Nucleou uma empresa de base tecnológica, desenvolveu tecnologia com patente concedida, número notável de citações, membro de comitê editorial, pós-doutorado, ocupa cargo estratégico no setor público e privado, por exemplo, diretor, presidente, CEO de empresa, reitor, pró-reitor. Ele saiu do programa e nucleou um outro programa. Isso são casos de sucesso. Aí vem muita pergunta, né? Mas, professor, o meu aluno saiu aqui e passou num concurso público. Isso é sucesso, mas não é um caso de destaque. A gente quer avaliar aqui realmente os destaques do programa. Aqui a gente avalia o resultado do corpo docente, né? Então, a avaliação de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação com suporte financeiro visando a sustentação das linhas de pesquisa. É importante destacar aqui que os projetos têm que ser aderentes às linhas de pesquisa e têm que ter a participação discente. Então, quando o docente faz um acordo com uma empresa para um projeto de pesquisa, para a avaliação da CAPES é necessário que ele inclua um discente nesse projeto. É importante que esse projeto tenha bolsas de estudo para manutenção desse estudante dentro do projeto. A gente está avaliando o quê? Formação de recursos humanos, não só o produto tecnológico. E a inclusão do discente no projeto é importantíssimo. A abrangência do corpo docente envolvido em projetos. A gente não quer um programa que tenha só um docente que traga projetos. A gente quer que todo o corpo docente esteja envolvido nos projetos. E tecnologias envolvidas e resultados práticos alcançados. Produção. Produção de artigos científicos do corpo docente. A nossa área considera apenas produção com discente. Então, produção sem discente não é considerado no caso do doutorado. No caso do mestrado, pode ser produção sem discente. E isso afeta muito quando o programa vai do mestrado para o doutorado, né? Que era inicialmente avaliado sem essa parceria discente e passa a ser avaliado de maneira diferente. Novamente, a gente avalia 4 artigos de maior extrato qualis de cada docente permanente por ano com o permanente. Então, de cada docente, a gente espera 4 artigos, um artigo por ano com discente no doutorado. E, novamente, a gente trabalha com 50% das melhores produções. Então, o programa pode ter docente que não publique e atue, por exemplo, em startups, em patente. Índice H2, número de N docentes permanentes com índice H Scopus maior ou igual a N. O que é o índice H? O índice H é um número, um determinado artigo tem um determinado número de citações. Se eu tiver, por exemplo, 3 artigos com 3 ou mais citações, meu H vai ser 3. Se eu tiver outros 5 artigos sem citação nenhuma, meu índice H continua sendo 3. E H2 seria o número de docentes com índice H igual ou superior a esse valor. Então, quer dizer, se o H2 é 3, eu tenho 3 docentes com no mínimo 3 citações. Então, esse seria o H2. Produção técnica tecnológica,
Análise de 5 tecnologias, aplicação do conhecimento científico, novamente. Tecnologia, o programa tem que produzir tecnologia. É importante a gente mostrar para a sociedade que a gente está impactando ela e gerando algo que gere um produto e que seja comercializado, ou uma política pública, impacte positivamente a sociedade. Esse item aqui eu nem vou comentar, porque a nossa avaliação a gente não conseguiu chegar a um resultado satisfatório na avaliação. Bom, vamos ao quesito 3, que é o impacto na sociedade, né? Impacto de caráter inovador da produção intelectual, impacto econômico, social e cultural do programa, internacionalização e inserção, que pode ser local, regional, nacional, e a visibilidade do programa. No caso aqui, o impacto do programa no 3.1.1, a gente usou o FWCI do programa, que é um índice que relativiza o número de citações em relação à área e o tempo de publicação. Ele faz uma correção de maneira de corrigir esse efeito. Tem problemas? Tem. Quem, por exemplo, publica numa área interdisciplinar, provavelmente o FWCI vai ser muito maior de quem publica numa área fundamental. Por exemplo, tem o Journal of Fluid Mechanics, que é na área de mecânica dos fluidos, é o journal que se destaca. O fator de impacto dele não é alto, é 2. Eu não consigo publicar lá. Mas na área dele, ele é um journal que se destaca. Se você for comparar com qualquer journal que aparece a palavra energy, daí o fator de impacto lá em cima, um FWCI, é lá em cima. Ele tenta corrigir, mas não corrige. Então a gente mudou o FWCI e criou um índice em cima dele, né? E ali está a distribuição. Um outro aspecto, premiações e outros reconhecimentos de destaque. Programas que recebem premiações nacionais e internacionais também são bem avaliados. Quer dizer, ele está impactando a comunidade acadêmica por meio de prêmios. E os prêmios são basicamente esses aqui. É importante ressaltar também que esses dados aqui foram levantados a partir dos relatórios dos programas. A gente não inventou nada. Então, seriam esses aqui os prêmios, né? Seria menção de agência de fomento, CAPES e CNPq, prêmio principal de associações científicas, como a BCM, prêmio do setor industrial, prêmio de órgão do governo, menção editoriais, né? E daí tem os prêmios classe B, reconhecimento de IS que estiverem no ranking da D nas primeiras 400 posições. Então, esses seriam os prêmios que foram levantados na última avaliação. Nessa avaliação, pode ser que sejam outros prêmios, né? Impacto econômico. Então, são 5 tecnologias. A tecnologia deve ser perceptível extramuros academia. E a Engenharias 3 considera as seguintes tecnologias: patente, software, manual, protocolo, relatório técnico científico, norma, processo e assim por diante. Então, isso aqui são as tecnologias que a gente avalia nesse item. Os impactos sociais incluem apoio ao desenvolvimento nacional, defesa da cidadania, inclusão social, saúde, qualidade de vida, redução de assimetrias regionais, redução de assimetria e desigualdades sociais, geração de riqueza, sociedade mais informada e sustentabilidade. Na ficha para o próximo quadriênio, a gente vai estar usando os ODS, né, para avaliar esse tipo de impacto. E reparem, os programas 7 conseguiram nota máxima nesse índice, né? E a gente avalia abrangência, tipo realizado ou potencial, mais ou menos relacionado à TRL, né? E mensuração de resultados, diretamente quantificáveis, indiretamente quantificáveis ou não quantificáveis. No relatório, é importantíssima a qualidade da informação prestada. Tem que ter documentação comprobatória. Um link no LinkedIn pode ser? Pode ser. Se demonstrar o resultado, pode ser. Bom, internacionalização, né? A internacionalização é avaliada em 3 aspectos. Primeiro, a internacionalização do corpo discente, a internacionalização do corpo docente e a internacionalização do programa. Corpo discente, ter alunos realizando cotutela no exterior, ter alunos do exterior sendo recebidos pelo programa. E do corpo docente, projetos internacionais, palestras no exterior, keynote de congressos, e também ter docentes
passando períodos, isso tudo conta como internacionalização. E as iniciativas do programa para favorecer a internacionalização. Por exemplo, um processo seletivo internacional, coisas assim, também são avaliados. E os 3 eixos acabam resultando numa nota. Mas também tem a inserção nacional e regional, que é um outro aspecto também bastante relevante, né, nessa avaliação. E aqui são os indicadores, né? Nucleação, apoio a novos negócios, apoio a organismos da administração pública, formação de recursos humanos para atuação local e regional, formação de recursos humanos para áreas estratégicas, que mais? Distinções acadêmicas para o programa, quantidade de jovens doutores titulados em atividade pós-doutorais no programa e parcela de alunos egressos de cursos de outras cidades e estados. Quer dizer, você trair alunos de outros estados e cidades também quer dizer que o programa tem uma inserção nacional. Visibilidade. Aqui foi basicamente a análise da página eletrônica. Mas no próximo quadriênio, isso aqui vai ser bastante mais amplo e vai envolver outros aspectos. Até como iniciativas em alunos de 2º grau, coisa assim, vai entrar no índice de visibilidade. Bom, como é que se constrói a nota? A gente tem conceitos, e esses conceitos são aplicados aos itens e quesitos. Um programa pode receber muito bom, bom, regular, fraco, insuficiente e não aplicável. A área de engenharia 3 só deu insuficiente para quando o programa não forneceu o dado. E teve vários programas que não forneceram os dados para a avaliação. E daí esses conceitos são aplicados a cada item. E o conjunto de conceitos a cada item formam a nota do quesito. Então, por exemplo, recebeu muito bom, bom, regular e fraco nesses itens, isso vai ser transformado em uma nota no quesito. Provavelmente um bom ou um regular. E daí tem uma portaria da CAPES que define qual nota está associada a esse conceito. Bom, então basicamente aqui, nota 1, insuficiente no quesito 1, só destacando aqui, né? Então, como o quesito 2 é o foco da nossa avaliação, reparem, para você ter nota 5, obrigatoriamente você tem que ter muito bom no quesito 2, que é a formação de egresso. Quem definiu a nota nesse quadriênio foi o quesito 2. Então, os alunos do programa, vocês, com a orientação dos docentes, vão definir a nota do programa no próximo quadriênio. O programa recém-aprovado avalia-se as normas gerais, não poderão receber nota inferior à mínima exigida para permanência no Sistema Nacional de Pós-Graduação. Então, nessa avaliação agora, a nota 3 está garantida, né? Nota 1 e 2 é desativada, e isso foi a regra aprovada, né? Notas 3 com doutorado, fechava o doutorado, mantinha o mestrado. Notas 6 e 7. Nota 6 tem que ter muito bom em todos os quesitos e até 2 bom em itens do quesito. Nota 7 tem que ter muito bom em todos os quesitos e todos os itens. Isso quer dizer, nota 7 não pode falhar em nenhum item. Mas se eu obtiver nota muito bom em todos os itens, eu vou ser 7? Não. Para ser 6, você tem que atender aquele critério, mas se destacar em relação aos programas 5. E para ser 7, você tem que ter muito bom em todos e se destacar em relação aos programas 6. Então, é levantado um índice, alguns índices para programas 5, e os 6 a gente olha o quê? Se destacou, a nota desses programas é superior aos 5, e 7 superior em relação aos 6. Como é que é montada? Uma vez a gente tem as notas de todos os programas de 1 a 5, é formado um comitê que vai analisar os programas candidatos a 6 e 7. E esses vão dizer a nota dos 6 e 7. É importante ressaltar que nenhum avaliador de uma instituição avalia programa da mesma instituição ou participa da discussão do programa da sua instituição. Então, quem dá a nota 6 e 7 não são candidatos a programa 6 e 7. E uma vez dadas essas notas, elas são votadas pelo pleno.
Impacto Covid, né? A área de engenharia, é importante ressaltar o que ocorreu. Aqui é praticamente um histórico, né? Em 2020, início, a OMC declarou o fechamento das universidades. No final de 2020, primeira vacina. Início de 2022, retorno às atividades presenciais. E em final de 2022, foi publicado o resultado da avaliação do quadriênio 2017-2020. Os programas relataram como eles foram afetados pelo Covid, e a partir desse relato, a área de Engenharias 3 criou uma comissão que analisou os relatos e fez um diagnóstico, né? É importante ressaltar que o ano de 2020 foi o último ano da avaliação quadrienal. Então, o artigo que foi publicado em 2020, provavelmente ele não foi gerado em 2020, ele foi gerado em 2019. Então, reparem aqui, teve a comissão e o que verificou? A gente não verificou um comprometimento dos índices e nos relatos da Covid no resultado dos programas naquele quadriênio. Mas esse quadriênio está sendo afetado severamente pelo Covid e os números vão refletir isso daí. Agora, o que a gente viu bastante foi uma ação propositiva dos programas em relação à sociedade, fabricando máscaras, produzindo soluções de logística para o combate ao efeito da pandemia. Então, teve um aspecto bastante relevante em relação a isso. E aqui eu queria mostrar para vocês a evolução do número de titulados por ano, né, na área. Então, reparem, o pico ocorreu em 2017. Quem terminou o doutorado em 2017 provavelmente iniciou em 2013. Essa queda aqui, então, não está exatamente, a gente consegue identificar essa redução como um efeito de um governo ou como um efeito da pandemia. Tem algo mais além disso, porque o resultado aparece alguns anos depois. De uma política iniciada agora vai aparecer só daqui 4 anos, né? Então tem um delay aí. Então tem algo mais que está afetando a redução, essa redução. Por exemplo, eu estava conversando com uma aluna minha e eu falando, e aí, vai fazer mestrado, doutorado, depois de terminar? Ela falou, professor, minha geração vai viver até 100 anos. Eu vou pensar nisso depois dos 30. Então, quer dizer, tem um aspecto cultural também que acaba gerando, pode estar associado a isso. Mas mostrando alguns dados aqui, aqui tem um gráfico bastante interessante, os salários no Reino Unido e nos Estados Unidos, conforme o grau escolar, né? Então, reparem, escola segundo grau completo é mais ou menos parecido. Não completo, daí completo sem o curso superior é mais ou menos parecido. Alguma coisa de curso superior, mas sem o grau de bacharel é mais ou menos parecido. E reparem, a hora que você passa para o curso bacharel ou superior, a diferença de salário. Talvez isso também esteja ocorrendo no Brasil, né? E isso pode ser uma das coisas associadas a pouca procura. O ganho no salário por fazer uma pós-graduação não é tão significativo que motive o aluno a fazer uma pós-graduação hoje no Brasil. Mas uma experiência própria, se pensar numa carreira a longo prazo, uma carreira, usar a palavra legal, a carreira acadêmica é bastante interessante. Imaginem vocês com 50 anos, 3 filhos, perdendo o emprego na indústria. Se alocar novamente é muito difícil, né? E na academia você ainda não está no auge da tua carreira. Então, no longo prazo é algo a ser pensado. Mas isso é um aspecto. Eu queria mostrar um outro aspecto aqui. A variação do número de artigos de 2021 para 2022, que está associado à pandemia. Reparem, alguns países, apesar da pandemia, aumentaram a produção. Iraque, Arábia Saudita, China, Índia, Hong Kong, Egito, Paquistão. Onde estão esses países? No Oriente Médio e na Ásia. Aqui são alguns países que apresentaram uma queda.
A Áustria houve uma redução, o Chile redução, e a Ucrânia teve uma redução bastante acentuada. Mas a redução do Brasil foi maior que da Ucrânia. E a gente não está passando por uma guerra, né? Então tem alguma coisa a mais aí. Vamos evoluir um ano nessa análise, né? Reparem, os países que mais aumentaram a produção. Aparece o Iraque, os Emirados Árabes Unidos, Hong Kong, Índia, Vietnã e Turquia. Repara a Ucrânia. A Ucrânia inverteu. Já passou teve um crescimento positivo. O Chile, a Áustria já não caiu a produção. Agora reparem o Brasil. Continuou com uma queda de menos 8%, né? Então, em 2 anos, a queda da produção em artigos no Brasil foi de cerca de 16%. Aqui tem alguns dados mais específicos, né? Então, reparem ali, conforme as áreas, né? As ciências agrárias foram bastante afetadas aqui no Brasil. Trabalho de campo provavelmente foi bastante impactado. Ciências da natureza e assim por diante. E aqui a gente tem a 2023, 2022 engenharia. A queda na produção foi de 7%. Né? Aqui eu estou analisando universidades e reparem, a USP caiu cerca de 9%. A UFPB caiu menos e a UFPA caiu bem menos que a USP. Né? E a UFLA foi uma das que mais caiu, porque tem uma característica bastante forte na área agrícola. Né? Mas é importante ressaltar que a USP, uma semana após o início da pandemia, a gente já voltou com a aula remota rapidamente. Né? E mesmo assim a produção acadêmica caiu significativamente. Então tem bastante fatores que estão influenciando essa redução e não é apenas um. É um conjunto de vários fatores. Né? Aqui também, para curiosidade, né? Outros resultados, porcentagem de artigos envolvendo colaboração com a indústria. Repara, o Brasil ali é só 1,5%. Então, os nossos trabalhos científicos estão envolvendo pouco a indústria. E é essa que a CAPES está buscando, induzir por meio de avaliar a tecnologia, ampliar essa colaboração com a indústria. Reparem a Suíça, cerca de 7%. Né? Daí vem o Japão, 5,5%. Alemanha, 5,1%. Estados Unidos, 3,9%. E assim por diante. E aqui tem a porcentagem de artigos e pesquisas em colaboração internacional. Né? O Brasil é cerca de 36,1%. A Arábia Saudita é 75%. Estados Unidos é cerca de 40%. O país que nós mais colaboramos é os Estados Unidos ainda em publicação científica. Em geral, né? Na área de engenharia, a gente tem mais relação com Portugal. É algo curioso, né? Em relação, comparando com as outras áreas. Os resultados atuais, como é que está a pós-graduação atualmente, a partir dos dados do seminário de meio termo? Um aspecto que a gente viu foi o seguinte: pulverização de docentes em vários programas. Tem casos de docentes em 6 programas. E isso fere a portaria da CAPES. Né? Isso a área de engenharias 3 vai pegar no pé. Docente permanente é no máximo 3 programas. Tem uma portaria da CAPES que limita a 3 programas e a gente vai seguir a portaria. Então, 6, 5 e assim por diante. A gente entende a dificuldade de algumas regiões, mas mais de 3 programas daí não tem. Eu estou em um só e já dá um trabalho absurdo. Né? Agora, programas 6 e 7, a gente espera que a parcela de docentes se dedicando apenas àquele programa seja elevada. O número de docentes, todo mundo pergunta, é bom ter um programa grande? É bom ter um programa pequeno? Não existe uma resposta. É bom ter um programa bem gerenciado, né? É isso que a gente espera. A média é 18 docentes por programa na área de engenharias 3. Menos de 10 não pode. Okay? A área, o mínimo são 10 docentes. Em caso de assimetrias, isso pode ser analisado. Mas é difícil um programa com menos de 10 docentes ter resultados positivos. Né?
E se você, um aspecto é o seguinte, qual a regra da avaliação anterior, que você tinha cheio de denominadores, qual que era o programa ideal? O programa com um docente superprodutivo, né? Então, a área de Engenharia 3 tentou trabalhar em sentido contrário, não tendo denominador. E isso também evita bastante conflito dentro dos programas, né? De você sair cortando docentes mais antigos. Eu fui coordenador e sei o quão difícil é isso aí, né? Mas a gente não está evitando isso daí. O programa tem que saber administrar os números. Reparem, programas nota 3 estão concentrados em menos de 20 docentes, nota 4 também, notas 5, aí já tem uma distribuição, né, de 10 a 50. Aqui nota 6 e 7. Reparem, os maiores programas não são nota 7. É muito difícil você gerenciar 60 docentes, né, e obter uniformidade em produção entre eles. E tem um programa nota 7 que só tem 12 docentes. Então, quer dizer, a gente buscou não focalizar em um tipo de programa. A avaliação é bem mais complexa do que isso. O que a gente constatou no seminário de meio termo? A produção discente caiu. A docente se elevou, mas a discente houve uma queda. Pode ser pela redução do número de alunos, ou a pandemia, ou algum efeito teve na produção discente. Pode ser que esse aumento na produção docente que a gente verificou nesses programas seja temporário. Pode ser que o pessoal desovou o que eles tinham durante a pandemia, o pessoal sentou na cadeira e começou a escrever artigo, pode ser que isso venha a cair depois. O índice H2 dos programas, né, elevou, a gente tem programa com índice H2 igual a 17, na avaliação anterior era 14, mas a mediana se manteve em 8. Programa 7, na última avaliação, a nota máxima nesse item foi acima de H2 igual a 11. Esse programa aqui tem 12 docentes, ele não teria o H2 igual a 11. Bom, finalmente aqui, distribuição do índice associado à participação docente em congressos. A participação em congressos está melhorando. Depois que a gente incluiu isso na avaliação, os programas passaram a enviar os discentes para congresso. Tinha programa 7 que praticamente não enviava discente nenhum para congresso, né? Ele era focado basicamente na pesquisa e não tanto nesse aspecto. Bom, vamos lá. Para o próximo quadriênio, a gente vai incluir, vai passar a avaliar políticas afirmativas de inclusão, permanência e acessibilidade. O novo programa de APCN já consta isso daí, né? A gente já está avaliando isso aí. Eu fui visitar um programa e o que o pessoal... Não, então a gente vai ter que colocar alguém no programa mesmo sendo pior, não sei o que. Eu falei, a discussão não é essa. A gente tem um governo democraticamente eleito, isso é política de Estado e a CAPES está implementando e os programas vão ter que atender. Políticas do programa, políticas institucionais, existência de infraestrutura mínima para cadeirantes, deficientes auditivos, deficientes visuais e fraudário. A universidade não é obrigada a ter isso aí. O que a gente espera? Que o programa relate isso daí, e se não tem, justifica a razão de não ter. E a ideia é gerar uma cultura, induzir que as universidades busquem isso daí. A gente sabe o quão custoso é você implementar acessibilidade nas universidades, né? A maioria das universidades no Brasil não tem condição de fazer isso daí, né? Então, mas a consciência é importante. Agora vem as políticas do programa, né? Política dos programas de acesso para jovens docentes. O planejamento estratégico, a gente espera que tenha essa política de acesso para jovens docentes. Vocês comentaram comigo dos docentes que foram fazer doutorado e estão retornando. É importante que eles retornem e participem do programa, né? Até como uma forma de fixar eles na região. Políticas afirmativas de inclusão, permanência e acessibilidade, principalmente no que tange ao processo seletivo e de distribuição de bolsa de estudos. A gente espera que isso daqui esteja no regulamento e no processo seletivo. Iniciativas que busquem minimizar a endogenia e estimular a diversidade regional de origem dos discentes dos programas.
A gente quer fomentar que as regiões atraem discentes de outras regiões e o aluno circule mais no país, né? E a área de Engenharias 3 apoia iniciativas por meio de processos seletivos unificados ou de abrangência nacional. Isso aqui pode parecer absurdo, até é um pouco, a gente não tem condições de ter isso agora. Mas a gente está tentando induzir uma política pública, pode ser que daqui a alguns anos a gente tenha esse tipo de processo seletivo. A física tem, acho que a engenharia de produção tem um processo seletivo nacional. A computação tem. Talvez a gente possa trabalhar nesse sentido também na engenharia. Um outro aspecto bastante relevante, né? Considerando as dificuldades para a carreira acadêmica, maternidade e paternidade, seja em família biológica, afetivo, produção, e que esses períodos coincidem com a formação do pós-graduando, né? E início da carreira docente, a gente espera o reconhecimento da licença maternidade e paternidade de docente e discente na produtividade do período, assim como ter regras claras para, por exemplo, prorrogar prazos de credenciamento a orientadores e orientadoras no caso de licença paternidade, maternidade em famílias biológicas ou por adoção. Então se espera que isso aqui faça parte não só do planejamento estratégico, mas como do regimento do programa. Bom, as mudanças para 2025, 2028, aqueles 4 itens passam a ser apenas 3 itens. Reparem, tem um item da proposta, um item de autoavaliação e um item de planejamento estratégico. Atualmente a gente está trabalhando para detalhar isso aqui. Isso aqui tem que estar detalhado até março do ano que vem. A gente montou uma comissão. A comissão inclui membros das associações. As associações indicaram membros que estão participando na formação desses critérios. É uma maneira de democratizar a definição dos critérios. Bom, aqui a formação e produção intelectual, né? Qualidade das teses, continua. Destino, atualização, avaliação de egresso, continua. Discentes e egressos, novamente. E no 2.4 apenas que a gente vai avaliar o corpo docente. Então, existia lá em 2016 a ideia de não avaliar o corpo docente, mas quem cria o ambiente de pesquisa é o corpo docente. Ele não pode estar fora desse processo, né? Não é só o discente que tem que ser avaliado. Aqui, impacto do programa para a sociedade. Aqui a gente está trabalhando em cima das ODS. Inovação, transferência e compartilhamento de conhecimento, inserção e visibilidade. Então a ideia é simplificar a ficha. E finalmente alguns agradecimentos que eu queria colocar do nosso trabalho lá, principalmente aos coordenadores dos programas que desenvolvem um trabalho fundamental, são eles que fornecem os dados para que a gente possa avaliar. A diretoria de avaliação da CAPES, que tem dado todo o suporte para o nosso trabalho dentro do possível. A gente sabe que tem uma restrição de recurso, mas dentro do possível eles têm apoiado as coordenações diárias, né, até com a volta do ProÁrea, e as associações científicas que também têm atuado e trabalhado junto com nós nesse processo. Bom, finalmente gostaria de parabenizar novamente pela aprovação do programa. Espero que daqui 7, 8 anos estejam comemorando a abertura do doutorado. Muito obrigado.